Dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. É hoje, dia 25 de novembro de 2022, sexta-feira. Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, fortalecer o nosso entendimento, nos alimentar o nosso espírito, porque a palavra de Deus é o alimento do espírito. Quero dizer a você que nós já oramos fora do vídeo, eu oro fora do vídeo para não tomar tempo aqui. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. É só clicar aqui no botão inscrever-se aqui logo abaixo, clicar, depois você assina lá o sininho, né, de notificações todas, porque aí todas as vezes que sair um vídeo novo no canal, você é informado e você pode desfrutar dessa palavra. Também, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição, os dados da conta, a chave do Pix, estão aqui abaixo no vídeo e será de grande valia para nós, tá bom? Vamos à palavra de hoje. Eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 1, versículo 20. Provérbios 1, 20 diz assim: A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz. Queridos, sabedoria é um assunto muito, muito interessante e que Deus deseja que todos nós vivamos com sabedoria. Para isso, o próprio Deus providenciou isso para nós, porque lá em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 20, Paulo diz assim, no versículo 30, aliás, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, quando nós nascemos de novo, querido, nós nos tornamos da parte de Deus, em Cristo, sabedoria, ou seja, nós temos sabedoria. Como que essa sabedoria acontece? Por causa do Espírito Santo que veio habitar dentro de nós, querido. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós e ele não veio para ser um peso, para ser um peso na nossa caminhada. Não, ele veio para nos ajudar, ele é o nosso ajudador e ele ajuda nesse quesito também da sabedoria para decidir, para fazer escolhas. Porque o Espírito Santo é Deus, querido, ele conhece o passado, o futuro, o presente, o futuro, ele conhece todas as coisas, ele sabe sobre todas as coisas e pode nos orientar sobre todas as coisas. E Deus quer, queridos, a vontade de Deus é que a gente faça escolhas certas, para que a gente não tenha consequências ruins na nossa vida. Essa é a vontade de Deus. Deus fala em Jeremias 29, a partir do versículo 11, assim diz o Senhor, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então Deus quer, né, que a gente use essa sabedoria que nós já somos em Cristo, né, para que a gente faça escolhas certas e viva uma vida plena, uma vida boa, uma vida de paz, de alegria aqui na terra. E o Espírito Santo, que habita dentro de nós, ele nos conduz a essa sabedoria, né, se nós simplesmente pedirmos a ele, abrirmos o espaço para que ele atue na nossa vida. Veja bem, você já precisou tomar uma decisão e aí o seu entendimento, o seu intelecto, o seu raciocínio te inclinava para um caminho, para uma decisão, mas tinha algo dentro de você, uma inspiração, alguns falam de intuição, algo lá dentro de você que, sabe, te inclinava para tomar aquela decisão em outra direção? Você já aconteceu isso com você? Você já esteve numa situação em que seus pensamentos, os seus sentimentos, né, os seus sentidos te inclinavam para um lado, para tomar uma decisão, mas algo dentro de você te arranhava, sabe, parece estar te puxando para você tomar uma decisão para o outro lado. Isso já aconteceu comigo, querido. E eu tomei um prejuízo muito grande por conta disso. Sabe, lá dentro arranhava, eu tomei uma decisão e lá dentro vinha uma inspiração, era o Espírito Santo me avisando que aquele negócio não ia dar certo. Mas eu insisti, fiz e tomei um grande prejuízo. Sabe, como eu disse aqui nesse texto de Provérbios 1, versículo 20,
a sabedoria grita nas ruas, nas praças, levantando a sua voz. É possível que nesse momento em que você estava nesse dilema de decidir entre uma coisa, uma inclinação dos seus pensamentos, do seu raciocínio, do seu intelecto, do seu entendimento numa direção, e dentro de você, no seu coração, no seu espírito, uma outra direção vinha essa inspiração. É possível que era a sabedoria, querido, gritando dentro de você, era o Espírito Santo, sabe, tentando te proteger, tentando te ajudar. Mas se a gente não der ouvidos, se a gente não parar um pouco e, peraí, deixa eu não vou me precipitar e vou tomar a decisão correta, eu vou fazer aqui segundo aquilo que eu percebo que o Espírito Santo está me guiando. Muitas vezes a gente evitaria problemas, danos, prejuízos, sabe, porque por não considerar. Romanos 8, versículo 14, na carta aos Romanos, Paulo diz no capítulo 8, versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito de Deus veio habitar em nós, o Espírito Santo, que ele quer nos guiar, sabe? E nós temos essa ferramenta, esse recurso de ter esse auxílio, essa assessoria, essa ajuda do Espírito Santo. E nós não podemos desprezar isso, porque isso é de vital importância para se ter uma vida de sucesso. Quando nós desprezamos essa sabedoria que está dentro de nós, as coisas não vão bem. Sabe? Eu falei aqui de alguns exemplos práticos, né? E citei um testemunho, né? Que já aconteceu comigo. E a gente tem que vigiar, porque muitas vezes vem essa inspiração, ou mesmo a gente sabe qual é a escolha certa para fazer em determinadas situações, e geralmente a gente cede ao apelo da nossa carne, dos nossos sentidos, e decide contrariamente aquilo que a gente sabe que é certo, e isso vai trazer problemas para nós. Vão gerar colheitas. Eu até indico a você assistir a mensagem anterior, onde eu falo sobre como fazer para mudar uma má colheita. Então, e muitas vezes quando a gente sabe o que é certo, mas ainda assim a gente se deixa levar pelos nossos sentidos, pelos nossos sentimentos, e faz o que é errado, isso é tolice, querido. Por quê? Porque vai ter um resultado lá na frente que não tem como a gente fugir dele. Não tem como a gente fugir da consequência. Então a gente precisa parar, sabe, não ser precipitado, não ser agoniado para tomar decisões, para que a gente depois não venha sofrer dano, consequências ruins. Porque depois que você está passando pela consequência, não adianta chorar, lamentar, porque você está na fase já da colheita. A fase de evitar essa situação era antes, quando você fez a escolha, quando você semeou. Existe uma lei espiritual, a palavra diz isso em Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Então não tem como a gente fugir da lei da semeadura e da colheita. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a carne, da carne colhe corrupção ou destruição e morte. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida. Está lá em Gálatas 6, a partir do versículo 7. Então, a gente tem que aprender, queridos, a ouvir, sabe, a voz do Espírito Santo, a desenvolver essa intimidade, essa proximidade com o Espírito Santo, para que a gente tome decisões sábias. Então, se existe esse conflito, sabe, entre os seus sentimentos, os seus sentidos, o seu raciocínio, o seu intelecto e aquilo que vem no seu espírito como um freio, uma direção contrária, pare um pouco, não tome decisão, espere um pouco, pense mais um pouco, ore, peça para o Espírito Santo trazer o esclarecimento para você, e aí você vai, depois que você tiver orado e com paz no coração, você toma a decisão. Eu lembro que uma vez uma pessoa me procurou, era uma decisão muito séria na vida dela. Era uma decisão muito séria. E aí me procurou para um conselho. E eu mostrei para ela um texto na Palavra de Deus e falei, olha, vá para casa, leia esse texto, que eu estou te mostrando aqui, esse capítulo da Bíblia, leia esse texto e peça para o Espírito Santo trazer a luz ao seu coração da decisão que você deve tomar nessa situação que você está me colocando. Não vou dizer para você que você vai fazer nenhuma coisa, nem outra. Mas eu sei que esse texto aqui vai te ajudar. E dei para ela o texto. E aí
Passaram-se alguns dias, ela voltou a falar comigo, veio e falou: pastor, muito obrigado, porque aquele texto da palavra que eu li clareou tudo para mim. Eu enxerguei coisas que eu não estava enxergando, que eu estava inclinada pelos sentimentos, pela emoção. E eu estava inclinado a fazer algo que depois, quando eu li o texto, aquele texto que o Senhor me passou, eu consegui enxergar lá na frente. E eu estou em paz, estou feliz. Agora sim, eu estava muito angustiada, mas agora eu estou em paz, estou feliz e está tudo resolvido dentro de mim, com essa orientação da palavra e do Espírito Santo. Sabe, queridos, Deus quer que a gente ande de sabedoria, Deus quer que a gente faça boas escolhas, porque isso vai trazer um resultado na nossa vida. Essa é a vontade de Deus. Agora nós precisamos nos alinharmos à vontade de Deus e ter essa prudência de ouvir o Espírito Santo, de buscar na palavra a direção, o fundamento para aquela decisão e não se deixar levar pelas emoções, pelos sentimentos, pelos sentidos, porque isso pode trazer sérios danos. Eu não sei qual é a decisão que no momento você está passando na sua vida, que você precisa decidir, mas eu quero dizer para você: confie no Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode dirigir você, ele pode guiar você, ele pode inspirar você a tomar a melhor decisão, uma decisão sábia que vai trazer boas colheitas, boas consequências para a sua vida. Sabe, queridos, a gente precisa desenvolver essa habilidade de ouvir o Espírito Santo, e a gente faz isso orando em línguas, porque isso não acontece pelos sentimentos, por emoções, não é assim que o Espírito Santo faz. Ore em línguas, que quando você está orando em línguas, a palavra fala em 1 Coríntios capítulo 14, né, que nós falamos mistérios com Deus. Essa palavra mistérios no grego é a palavra muo, que é como se você estivesse falando com a boca praticamente fechada, bem próximo de uma pessoa que só você e ela escuta o que você está falando. Muo, sabe? É como se você estivesse falando assim, quase que com a boca fechada, e a pessoa entende o que você está falando. Isso é a oração em línguas, falar mistérios com Deus. E os mistérios que Ele vai falar conosco, nos revelar, é o propósito dele para a nossa vida. Aquilo que Ele tem de propósito para você e te guiar para um futuro, uma vida de sucesso, uma vida de paz, de alegria, uma vida plena. Amém? Então, dê oportunidade para o Espírito Santo te guiar, te dirigir, e você vai colher bons resultados na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Te agradeço, Pai, por essa palavra sendo, Pai, sendo uma resposta de oração para o meu irmão, minha irmã que está assistindo. Talvez, Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe, a pessoa que está assistindo tem uma decisão para tomar e ela precisa de uma orientação, e que essa orientação venha por intermédio dessa palavra. Que ela busque a direção do Espírito Santo, que ela busque o fundamento na palavra para decidir, e que ela tome a decisão correta, sabendo se valer da presença do Espírito Santo, da orientação do Espírito Santo, da sabedoria que está na tua palavra e no teu Espírito, para que ela possa tomar boas decisões e ter bons resultados. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Também, Pai, sobre cada um que está assistindo essa palavra e sobre cada um da família Vida Plena, Ministério Internacional e seus familiares. Eu declaro salvação, libertação, cura, paz, alegria, provisão, proteção, harmonia, livramento e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Não se esqueça de dar o seu like, comentar no vídeo, compartilhar com seus queridos. Fiquem na paz e até a próxima.